Olá a todos e todas. Nós estamos iniciando agora este que é o nosso último encontro do bimestre e nós vamos trabalhar com o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo na atualidade, e vamos trabalhar até porque há uma imagem meio equivocada do que seja o islamismo. E apesar dela ser a segunda religião maior do mundo, nós temos pouco contato e muitas vezes um contato pejorativo com essa religião, como se não observasse de fato tudo o que ela representa. A imagem que se tem, muitas vezes, é a de um islamismo que está associado ao grupo terrorista Estado Islâmico, que tenta fazer com que o islamismo se sobreponha a toda outra forma de pensamento, acabar com a posição do Ocidente. E aí nós vemos muitas vezes hábitos, inclusive, muito machistas, muito associados à mulher precisar andar com roupas que tampem todo o corpo, a burca, o véu tampando o cabelo quando é menos rigorosa a religião, os homens sempre muito violentos e truculentos, mas essa é apenas uma forma do islamismo, uma parte do islamismo. E, obviamente, não é a maior parte, uma vez que, se fosse a maior parte, nós teríamos um problema sério no mundo se a segunda maior religião do mundo, que mais cresce na atualidade, tivesse todos os seus adeptos com essa postura violenta e cada um resolvesse matar mais outras duas pessoas, o mundo já deixaria de existir há muito tempo. Então, claramente, não é uma religião assim tão severa, assim tão rigorosa quanto se apresenta. Ou pelo menos nós vemos erroneamente. E uma das coisas que nos escapa quando a gente fala disso é uma influência forte que o islamismo tem, inclusive, na nossa própria tradição. Nós, como brasileiros e sul-americanos, latino-americanos de uma forma geral, herdamos uma proximidade muito grande com o islamismo, porque durante 700 anos o Islã dominou a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, que são os colonizadores principais da América Latina. Inclusive, muitos daqueles portugueses e espanhóis que vieram para a nossa região da América são novos cristãos, ou seja, cristãos que foram convertidos, muitas vezes à força, para o cristianismo, para continuar vivendo sob o domínio da Península Ibérica, do Império Espanhol ou do Império Português, porque eram islâmicos ou judeus que viviam naquela parte do mundo. E a Península Ibérica, neste período em que os islâmicos dominavam, tinham um reino naquela região, era a parte mais próspera do mundo. Mais próspera e aberta a uma convivência pacífica. Não existia nesse reino muçulmano uma proibição a outras religiosidades. Então os judeus e os cristãos conviviam pacificamente, apesar do rei ser muçulmano, ser islâmico, cristãos e judeus conviviam ali. E conviviam de uma forma a produzir os seus próprios conhecimentos, o que atraía gente do mundo inteiro. Assim como nós falamos no período de Alexandria, a grande biblioteca, a maior biblioteca do mundo antigo de Alexandria, em que os helenistas, aqueles que estudavam a Grécia, conseguiram reunir pessoas do mundo inteiro e obras do mundo inteiro para levar para ali, e ali era aceito todas as pessoas, independente da crença, independente da origem, de onde vieram. Todos eram aceitos e bem recebidos. Alexandria era o grande centro intelectual do mundo antigo.
E o grande centro intelectual da Idade Média era a Península Ibérica Islâmica. Olha como que é interessante a gente pensar que aquela religião que hoje nós vemos como uma religião muito associada ao terrorismo, no fim das contas, era a religião que criou o maior centro intelectual da Idade Média. Inclusive, muitas das obras que foram depois resgatadas pelos pensadores renascentistas foram resgatadas a partir da Península Ibérica. São levadas para a Itália a partir da Península Ibérica. Porque o catolicismo dominante no restante da Europa era contrário a determinadas posições religiosas ou filosóficas. Então, obras de alguns autores eram proibidas, não eram permitidas em qualquer ambiente. E como eram proibidas, muitas vezes eram queimadas. Existe, inclusive, a possibilidade de que a Biblioteca de Alexandria tenha sido queimada num incêndio criminoso por parte de cristãos católicos que eram radicais e não aceitavam aquelas obras. Muitas dessas obras que foram proibidas de serem lidas na Europa medieval, lá na Península Ibérica, eram permitidas e traduzidas, inclusive, para outros idiomas, seja o árabe, que era o idioma oficial dos islâmicos, seja qualquer outro idioma, como o hebraico, que tinha grandes pensadores, ou o latim, que é o idioma oficial do cristianismo nesse período. Ali permitia-se a presença de todos os povos com as suas culturas diversas, com os seus jeitos de pensar diversos. Então nós tínhamos um grande centro intelectual da antiguidade, que pode ter sido queimado, pode ter sido destruído por radicais cristãos, e nós temos um grande centro intelectual islâmico que permaneceu e conviveu até a meados de 1400, quando começa a unificação de Portugal e da Espanha e se expulsam os islâmicos dessa região, são obrigados a se converter, como nós tínhamos dito antes desse período das grandes navegações. Mas é importante a gente salientar essa presença islâmica ali por causa desse nosso vínculo. Alguns dos sobrenomes típicos do brasileiro, como os meus dois sobrenomes, inclusive, tanto Batista, que é uma referência a um santo cristão, São João Batista, quanto Rocha, que é referência a mineral, estão associados a sobrenomes adotados pelos cristãos novos, pelos cristãos convertidos, por aqueles que tinham origem islâmica ou judaica, que viviam na Península Ibérica, e se converteram e vieram para o Novo Mundo, para colonizar o Novo Mundo, fugindo também das perseguições que estavam sofrendo na Europa convertida, na Península Ibérica convertida nesse período ao cristianismo. E aqui nós temos um representante que não é do período da Península Ibérica entre 700 e 1400, mas é um representante islâmico desse diálogo hoje em dia. É o sheik e imã da Mesquita do Cairo e da reitor da Universidade do Cairo também, Ahmed Al-Tayeb. O Ahmed Al-Tayeb é um líder religioso extremamente aberto ao contato. Aqui a gente vê, ao lado do Papa Francisco, em um evento que o Sheikh Ahmed promoveu, convidou pessoas
para estar no Cairo discutindo a possibilidade de diálogo interreligioso. Então ele convidou o patriarca da Igreja Ortodoxa, convidou o líder da Igreja Copta, que é a Igreja Católica rompida ali no Egito, desculpe. Coptas são os egípcios. E o próprio Papa Francisco, como líder da Igreja Católica Romana, convidou grandes lideranças religiosas do mundo para dialogar e tentar observar possibilidades de se encontrar elementos de diálogo. Segundo ele, e essa frase não é deste evento especificamente, mas de um outro evento em que se reuniam islâmicos de vários pensamentos, islâmicos que se opunham uns aos outros, ele diz que é necessário centrar naquilo que nos une. Ao invés de ficarmos buscando apenas lembrar das nossas diferenças, frisar as nossas diferenças, é necessário lembrar o que aproxima os diferentes. O que nos torna, apesar de diferentes, pessoas que estão buscando a mesma coisa. Estamos todos nós buscando a felicidade, estamos todos nós buscando sobreviver, estamos todos nós buscando estar em paz e harmonia com nós mesmos. Então, independente se nós temos as nossas diferenças, se nós acreditamos em coisas diferentes, nós ainda assim possuímos muito o que nos aproxima. Possuímos muitas coisas que nos tornam iguais. E segundo o Sheikh Ahmed Al-Tayeb, nós devemos frisar isto que nos aproxima. Lembrar disso que nos aproxima. Pode estar o Papa vestido todo de branco, o Sheikh vestido de preto, a fisionomia, o rosto típico de um árabe do Sheikh, o rosto mais próximo a uma origem europeia, apesar de ser um latino-americano, um argentino, tem essa feição europeia, o Papa Francisco. Apesar dos dois serem diferentes, de diferentes etnias, de diferentes religiões, de diferentes posturas de mundo, eles podem conversar. E esse é o nosso grande ideal. Que nós consigamos compreender que o diálogo, mesmo com o diverso, e sobretudo e principalmente com o diverso, com quem pensa diferente de nós, é fundamental para que nós possamos crescer. É fundamental para que nós possamos nos desenvolver em algo melhor do que nós somos hoje. Nesse momento, esse era o nosso tema, essa era a nossa questão. Nós vamos assim fechando mais esse bimestre e nos reencontramos, voltamos a discutir em breve, depois de um pequeno período de descanso para resgatarmos as nossas energias e que nesse período em que a gente vai ter aí de intervalo, a gente possa também lembrar do quanto é importante esse momento de aceitarmos e nos aproximarmos a um pensamento diferente do nosso. Compreender que eu não preciso me mudar para conversar com o outro, mas que eu preciso estar aberto a conversar com o outro, mesmo que sem abdicar dos meus próprios pensamentos. Um grande abraço a todos e todas, até o nosso próximo encontro.